Fala galera, bem-vindo ao English Lessons e nessa aula eu quero explicar para vocês como é que a gente vai usar a forma negativa do passado do verbo to be, ok? Caso você ainda não saiba como é que funciona o passado do verbo to be, eu aconselho você a olhar os meus vídeos, tá? Que eu estou explicando como é que é o verbo to be e a forma do passado dele, ok? E aqui a gente vai continuar a forma negativa. Então vamos lá. Bom galera, como a gente já sabe, a gente vai usar o was para passado, ok? E como é que eu vou negativizar esse verbo? A gente simplesmente vai usar o not, igual na forma do presente, ok? A gente usa he is not. He was not. Ok? Então vamos lá. He was not driving. Ele não estava dirigindo. He wasn't. He was not. Tanto faz. A gente tem aquela forma que a gente junta. Vocês lembram? A gente vai usar was e o not numa só palavra. Ok? Aqui no segundo exemplo do verbo to be no plural, eu estou usando a forma junta, tá? Já estou usando, coloquei junto aqui para vocês. Então a gente vai ter they weren't there. Eles não estavam lá. They weren't there. They weren't. Então é assim. Aqui eu coloquei a forma como é que a gente vai separar. Tanto para os pronomes que usarão o was e tanto para os que usarão were, é sempre essa mesma forma. Eu podia apagar isso daqui e colocar outro pronome que usa o was, isso daqui eu podia apagar e colocar outro pronome que usa o were. Tá legal? Bom galera, como é que a gente vai fazer a pergunta usando o passado do verbo to be? Simples. A gente vai colocar o verbo to be antes do pronome. Se na afirmativa eu ia falar, por exemplo, she was going to the gas station. Ela estava indo ao posto de gasolina. Assim eu estou afirmando. Como é que eu vou fazer a pergunta? Eu vou colocar dessa forma aqui. Ó. Em vez de eu estar usando a forma afirmativa, vou usar interrogativo. Então a gente vai usar was she going to the gas station? Was she going to the gas station? Ok? A gente simplesmente, na afirmativa, a gente está usando aqui. Ó. Reparem. He was. Se eu fosse perguntar nessa frase aqui, eu ia inverter, ok? Inverter isso daqui com isso daqui. Was he not driving? Wasn't he driving? Ok? Eu acho que essa parte está bem simples, né? E aqui a gente vai ter uma pergunta usando a forma negativa do passado. Então, eu pego e vou colocar lá, mesma coisa. O verbo to be, o not, antes do pronome we. Okay? Isso aqui é o pronome, o not e o verbo to be. Então eu vou perguntar lá. Weren't we at home last night? Weren't we at home last night? Ok? A gente simplesmente vai fazer isso daqui. Para afirmar eu ia falar, né? We were not at home last night. Mas para perguntar. Weren't we at home last night? Ok? Ficou claro para vocês, pessoal? Então, isso é dessa forma. A gente vai usar aqui a afirmativa positiva, certo? Negativa, desculpa. He was not driving. He wasn't driving. Ok? They weren't there. Essa vai ser a nossa forma negativa do passado do verbo to be. Aqui a gente vai fazer a pergunta, certo? Pergunta. Was she going to the gas station? Bem simples também. Pergunta no passado. E aqui a gente vai fazer uma pergunta negativa no passado. Ok? Então galera, se ficou clara a explicação, se ficou legal, deixa aí nos comentários, dê um feedback, dê um like no vídeo caso você tenha gostado, ok? Então acho que com essa aula eu vou fechar o assunto de verbo to be, ok? E é isso. Bom, e aí até a próxima.